Olá, gente! Vamos iniciar nossa disciplina de controle de infecção, dando início aqui sobre infecção hospitalar e comissão de controle de infecção hospitalar, que é a CCIH. Não tem como a gente falar de controle de infecção hospitalar sem falar sobre a comissão. O importante é que vocês já estejam com um lápis e um caderninho para anotar todas as dúvidas e anotar os pontos mais importantes sobre a aula, tá certo? É uma disciplina bastante compreensível e é muito boa de estudar ela. Então, o que é a infecção hospitalar, né? Como o próprio nome já diz, é algo que é adquirido no hospital. Qualquer tipo de infecção adquirida após a entrada do paciente em um hospital ou após a sua alta, quando essa infecção estiver diretamente relacionada com a internação, procedimento ou, como exemplo, né, uma cirurgia, uma troca de sonda, um acesso venoso, tudo que estiver relacionado ao hospital, tá certo? Então, a infecção acontece quando o micro-organismo penetra no corpo humano e se multiplica, se proliferando. Quais são os micro-organismos, né? Vírus, bactérias, protozoários, fungos. Quando eles entram em contato com o corpo humano e se multiplica, se prolifera, acontece a infecção. As infecções hospitalares podem ser causadas por falta de asepsia, por falta de limpeza, por falta de higienização no ambiente, no material, dos materiais que são utilizados para o cuidado com o paciente, medicamentos, o próprio paciente e da equipe que o atende, que esse aqui é o ponto mais importante, como nós profissionais de saúde temos que ter atenção, tá certo? Exemplos de asepsia: o ato de lavar as mãos impede a transferência de micro-organismos presentes na mão para o paciente. Então, é muito importante que a gente conheça e saiba o passo a passo da lavagem correta das mãos. A esterilização dos materiais, muito importante, né? A gente tem que saber fazer toda aquele ciclo, né? De limpeza e de esterilização e guarda de material. Não tossir, espirrar e nem mesmo falar sobre o material esterilizado. O uso de papel toalha para as mãos. Não sentar na cama dos pacientes. Não colocar materiais no chão, como comadre e bacia. E a remoção das bactérias na pele, né, durante o banho e durante uma limpeza. Como se adquire? Qualquer pessoa que é obrigada a internar-se em um ambiente hospitalar para tratamento médico está sujeita a contrair uma infecção hospitalar, que está diretamente relacionada ao tempo de internação e ao procedimento a ser realizado. Ou seja, quem vai ao hospital corre o risco de contrair alguma infecção hospitalar, verdade? E quanto mais tempo você ficar em internação, mais o risco de adquirir a infecção. Em procedimentos cirúrgicos, sempre existe mais riscos de contrair infecção que em uma internação sem procedimentos. UTI e centros cirúrgicos são locais onde há muito mais chances de contrair infecção. De acordo com a portaria de 98 do Ministério da Saúde, as cirurgias são classificadas em limpas, né, que são aquelas que você vai fazer uma cirurgia de ovário, que tá tudo ok, mas o ovário tá com micropolicisto. Potencialmente contaminada, que é realizada em tecidos difíceis de descontaminação, sem supuração, certo, gente? O exemplo é fratura exposta. Contaminadas, que é realizada em tecidos recentemente traumatizados, né? Mas com processo inflamatório sem supuração, tipo um apendicite. E as infectadas,
realizada em tecidos com supuração local, com tecido necrótico, feridas traumáticas, suja, com pus, tá certo? Essas são as classificações das cirurgias. E o que se sente? Depende muito, né, de pessoa para pessoa, os sintomas são de acordo com o local do procedimento, com qual sistema foi manipulado, tipo um respiratório ou urinário, tá certo? Pacientes grávidos pode ter até comprometimento de todo o organismo, de todos os sistemas. E geralmente o primeiro sintoma é a febre, gente. A gente não pode generalizar, né? Mas geralmente o primeiro sintoma é a febre. Se for em pele, né? A hiperemia, o pus, tá certo? O edema. Quem são esses pacientes que têm maior risco de ter infecção? Recém-nascidos, acidentados, pacientes com neoplasias malignas, né, em tratamento de câncer, por usar aquelas quimioterapia, baixa muito a imunidade. Os receptores de órgãos, né, os transplantados, diabéticos, idosos e aidéticos. Então, esses pacientes têm a imunidade baixa por alguma coisa, por algum trauma, ou por idade, né, que é recém-nascido e idoso. O diagnóstico de infecção hospitalar. A gente tem vários critérios para a gente poder fechar um diagnóstico de infecção. A observação direta do paciente, né, os sinais e sintomas, o que ele vai apresentar. A análise do seu prontuário, então a gente vê como vai ficar a evolução desse paciente. Resultados de exames laboratoriais, né, quando tem alguma infecção, os exames laboratoriais, eles se alteram. Quando não houver evidência clínica ou laboratorial de infecção no momento da internação no hospital, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que apresentar após 72 horas na admissão do hospital. Também são convencionadas infecções hospitalares aquelas manifestadas antes das 72 horas da internação, quando associadas a procedimentos realizados durante esse período, tá certo? As infecções dos recém-nascidos são hospitalares, com exceção das transmitidas pela placenta, né, de mãe para bebê, e das associadas à bolsa rota superior a 24 horas, quando passa 24 horas que a bolsa rompeu. Como se trata? Após o diagnóstico de infecção hospitalar, o tratamento é feito sempre com antibióticos injetáveis e por período de 14 a 30 dias. Então, a gente sabe que tem que fazer o máximo para que nossos pacientes não contraiam uma infecção hospitalar, porque o tratamento aí é extenso, né? De 14 a 30 dias, e a gente quer que os nossos pacientes recebam logo alta e vão para casa, né? Como se prevenir? A prevenção de infecções hospitalares por todo o mundo depende muito da instituição hospitalar e de seus trabalhadores do que dos próprios pacientes, já que ninguém se interna com a intenção de contrair doença dentro do hospital. Não é verdade, gente? Então, depende de nós, profissionais da saúde e do ambiente hospitalar, né? Os cuidados para não ocorrer elevado número de infecções e suas prevenções e controle envolvem medidas de qualificação da assistência hospitalar, da vigilância sanitária e outras tomadas no âmbito do município e do estado, ou seja, os coordenadores de enfermagem, o diretor do hospital, a secretária de saúde, tudo envolve com que a gente capacite os nossos profissionais, que eles fiquem qualificados para lidar com os pacientes no âmbito hospitalar, tá certo? Aqui são algumas infecções mais importantes, certo? Mais frequentes, dependendo muito também do hospital. Isso aqui é tipo um hospital geral, tá bom?
Como a gente pode ver aqui, a infecção do trato urinário mais comum em idade avançada, do sexo feminino, uso indiscriminado de antimicrobianos, instrumentação do trato urinário através de sonda ou outros, e doenças subjacentes graves, como as infecções subclínicas. Segunda, a infecção do sítio cirúrgico, tempo de internação, né? Quanto mais tempo, mais o risco, né, de contrair. Condições pré-operatórias, né, como esse paciente estava antes da cirurgia, a técnica cirúrgica, como foi todo o procedimento cirúrgico, corpos estranhos, né, às vezes precisa ficar drenos, porque fica muita secreção, e aí isso também faz com que tenha infecção, se não for manipulado da forma correta, próteses e a antibioterapia, certo? É a profilaxia dos antibióticos. Infecção do trato respiratório, muito visto em crianças e idosos, tá certo, gente? Principalmente recém-nascidos, que são prematuros, que vão para a UTI, acabam contraindo pneumonia, né? Os idosos também. A instrumentação do trato respiratório através das sondas, de fazer aquela sonda nasogástrica, né, para alimentação, através da intubação. Isso tudo é um risco de infecção. A broncoaspiração, muito vista também, é quando a deglutição não está adequada, né, ou então está com muita secreção pulmonar. E aí acaba que, ao invés de ir pro estômago, faz broncoaspiração para o pulmão. Em crianças é muito presente isso aqui na hora do engasgo. Infecção de corrente sanguínea, o hospedeiro, né, a doença base, os insumos contaminados e a técnica, principalmente nos acessos, o tipo de catéter, o curativo, o tempo e o local. Então, existe toda uma técnica para a gente fazer um acesso venoso. Tem que saber escolher a veia de cada local, né? Evitar os membros inferiores, fazer toda a desinfecção, asepsia, tá certo? Aqui algumas bactérias causadoras da infecção hospitalar. A Staphylococcus é a mais conhecida, tá certo? Aqui, ó, para vocês verem aí como é que fica. Escherichia coli. Isso dá pneumonia, pseudomonas, enterococcus. E a próxima aula vai ser sobre o histórico de controle de infecção, tá bom?